A brasileira regurgitava como era habitual àquela hora. Apenas a mesa do fundo, à direita, onde costumavam sentar-se o reitor do liceu e alguns universitários residentes nas casas da mocidade portuguesa, estava vazia. Em contrapartida, hoje viera tomar o seu café o Dr. Florindo Luís, conhecido médico democrata, preso político no Tarrafal. De resto, eram as mesmas caras, sempre nos mesmos lugares, mas agora abertas e presenteiras. A brasileira era um símbolo, era um ícone de Coimbra. Eu vim para Coimbra em 1954, frequentar a Faculdade de Direito, visto que fiz o liceu fora de Coimbra. A brasileira era um dos cafés marcantes, com a sua identidade própria, o seu casticismo que havia em Coimbra. Nesse tempo, os cafés eram locais de encontro, de convívio, de tertúlias, e cada um tinha uma história por trás, tinha a sua tradição, a sua frequência. Enquanto que no Café Arcádia, a 30 metros de distância, predominavam os teóricos da bola, que discutiam os jogos da académica, na brasileira era diferente. A brasileira era mais para intelectuais. Poderei dizer que a frequência da brasileira era pluralista, no sentido de que, como diz o Alberto Vilaça num livro sobre a brasileira, ali havia o clero, a nobreza e o povo. Havia a oposição, havia a situação e havia a PIDE e os bufos, isto é, os informadores que cumpriam o seu serviço, fazendo relatórios sobre as nossas conversas e depois, enfim, nos prendiam às tantas da noite. Eu nasci em Coimbra e nasci aqui muito próximo da Brasileira e vim para aqui, para esta loja, onde sou hoje sócio-gerente. Vim como empregado, aquele miudinho que vem trabalhar, não era querido o trabalho infantil e eu fiz a 4ª classe e vim para aqui. O meu curso comercial tirei-o à noite, depois das horas de trabalho, e a Brasileira era o meu café, porque estava em frente. Habituei-me a ver aqui muita gente conhecida, frequentado por artistas, escritores, políticos, professores da universidade e muitos estudantes também. Havia aqui uma frequência clássica de antifascistas, o que se chamava antifascista. Não é porque eu concordo muito com o nome, mas aqueles homens da oposição ao regime. É agradável dizer que a Brasileira é o segundo café mais antigo de Coimbra. O primeiro é o Café Santa Cruz, depois era a Brasileira. E ter acabado o café foi uma tristeza. Procurei um espaço durante 4 anos, troquei cerca de 8, 10 espaços na Baixa. A Brasileira foi o único, foi aquele que surgiu, mas era um café, era um espaço igual aos outros, simplesmente. Passado aí alguns meses é que comecei a ver o que era a Brasileira, o que é que representava a Brasileira para Coimbra. E aí sim, aí vi que estava num projeto muito importante, com muita responsabilidade, e comecei-me a dedicar a o que é que foi a Brasileira antigamente. Havia um modus vivendi, havia realmente um pacto de convivência. A PIDE fazia o seu serviço, nós sabíamos mais ou menos quem eram os PIDEs, os informadores, mas não sabíamos todos. E acontecia uma coisa interessante, é que alguns PIDEs eram perfeitamente conhecidos. Iam sentar-se numa certa mesa para disfarçarem, enfim, para nós nos afastarmos deles, e íamos para outro local onde estava um informador ou um PIDE não conhecido. Mas isso não impedia que nós conspirássemos, sobretudo nos últimos anos do marcelismo, digamos assim, em que a polícia tinha suavizado, digamos, o seu rigor fascistoide. Nós falávamos abertamente, quase, no futuro que havia de vir. E afinal esse futuro ainda não chegou. Bem, despontou no dia 25 de Abril, mas ainda estamos à espera que ele se cumpra. A Brasileira depois continuou, após o 25 de Abril, os frequentadores passaram a ser os mesmos, com aquela regra de que o tempo não perdoa, começaram a desaparecer alguns, evidentemente, até que a Brasileira fechou. Era simpático e o café tinha, na verdade, qualquer coisa diferente. E ainda bem que abriu agora. É evidente, com toda a franqueza lhe digo, que lá dentro não tem nada a ver com antigamente. Está moderno, naturalmente moderno, e está, logicamente, as pessoas jovens passam e entram. Não se lembram de como era antigamente. Quem é que faz esta comparação? Somos nós, os mais velhos, que nos lembramos de como era, não é? Da Brasileira Antiga, recuperámos o candeeiro, desde os tetos, desde a escada,
O café continua a ser o melhor, para a experiência de tiragem que ainda estamos a ter. Foi feito um lote para nós, mantemos o café de saco, pusemos uma brasileira moderna. Não podemos pôr a brasileira como era, porque é impossível. Nós procuramos sempre um regresso ao passado, isto é, um regresso à nossa juventude. E não encontrei. De facto, a brasileira morreu. E é pena, porque a brasileira tinha muitas histórias para contar. Quer queiramos, quer não, há pessoas que leram comunicação social que a brasileira tinha aberto. Depois vieram abaixo a ver como é que está a brasileira, isso pode ter a certeza. E há a juventude. Continua a ter no primeiro andar o restaurante, que é agradável, com aqueles pratos típicos. E cá embaixo é um café, restaurante, padaria, pastelaria, que é agradável. Vou tentar manter a parte da cultura a que diga esse respeito, mas é preciso o público aderir. Porque se o público não adere às tertúlias que se vai fazer, e esses eventos que vão ser programados ao longo do ano, assim que haja hipótese para programar, se o público não aparecer para ser um bom exemplo do que era a brasileira, acaba por cair outra vez o projeto. Falava-se um pouco de política, um pouco de literatura, de artes, cinema. Cinema falava-se muito, havia o curso de cinema em frente e, portanto, era uma convivência, digamos assim, cultural, no bom sentido da palavra, e abrangente. E, portanto, era o ambiente familiar e, ao mesmo tempo, conspirativo. Era o café, o sabor do café, e era o sabor do bife. E a saudade que eu tenho desse bife.